No submundo do crime, a comunicação é uma arte brutal, desprovida de sutilezas e carregada de simbolismos que datam de séculos de vendetas sicilianas. Quando um homem recebe um peixe morto enrolado em jornal, a mensagem não precisa de tradução. Você vai dormir com os peixes. É uma sentença de morte, um aviso de que seu tempo na terra acabou e que o mar será seu túmulo. Para a velha guarda, os Mustache Pitts, esse era o auge da intimidação. Mas Charles, Lucky, Luciano, não era um homem da velha guarda. Ele era o profeta de uma nova era, onde o crime não se resolvia apenas com chumbo, mas com ativos, passivos e propriedade. Em 1936, um capo rival, preso às tradições arcaicas e cego pela inveja do império corporativo que Luciano estava construindo, decidiu fazer uma ameaça à moda antiga. Ele enviou a cabeça de um atum, fedendo a sal e podridão, para a suíte de Lucky no Waldorf Astoria. Ele esperava medo. Ele esperava que Lucky fortificasse as portas e dobrasse a segurança. O que ele não sabia é que Lucky Luciano não temia símbolos mortos. Enquanto o capo esperava uma guerra de metralhadoras nas ruas, Lucky foi até o escritório de Meyer Lansky e fez uma pergunta simples. Quem é o dono da dívida dele? A resposta a essa afronta não veio em forma de sangue, mas em papel timbrado. Esta é a história de como Lucky Luciano humilhou um inimigo não tirando sua vida, mas tirando o teto sobre sua cabeça, provando que, no capitalismo selvagem da máfia moderna, despejar um homem é muito mais cruel do que matá-lo. Para entender a ousadia desse conflito, precisamos voltar ao clima de tensão que permeava Nova York. A comissão estava formada, a paz reinava superficialmente, mas nos esgotos da cidade, o ressentimento borbulhava. Dom Vincenzo, o Touro Moretti, era um desses homens que odiavam o progresso. Ele controlava uma fatia respeitável do Brooklyn, extorquindo comerciantes de azeite e controlando jogos de dados em porões enfumaçados. Para Moretti, Lucky Luciano era uma aberração. Luciano fazia negócios com judeus como Meyer Lansky e Bugsy Siegel. Luciano vestia ternos feitos sob medida que custavam mais do que a casa de um operário. Luciano queria transformar a Cosa Nostra em uma empresa Fortune 500. Moretti via isso como fraqueza. Ele acreditava que o respeito vinha da ponta de uma faca, não de um livro-razão. Moretti decidiu que era hora de lembrar a Luciano quem eram os verdadeiros homens de honra. Ele escolheu o momento com cuidado, ou assim pensava. Numa manhã chuvosa de terça-feira, um pacote úmido e pesado foi entregue na recepção do luxuoso Waldorf Astoria, endereçado ao Sr. Charles Luciano. O porteiro, acostumado a presentes extravagantes para o hóspede mais infame do hotel, não estranhou o peso, mas franziu o nariz com o cheiro. Quando o pacote chegou à suíte 39C, os guarda-costas de Luciano sacaram as armas. O pacote foi aberto com cautela. Não era uma bomba. Era uma cabeça decepada de um grande peixe, os olhos vidrados e leitosos encarando o teto, a boca aberta num grito mudo, envolta nas páginas do jornal do dia anterior. O silêncio na sala foi quebrado apenas pela risada seca de Lucky Luciano. Seus homens estavam tensos, prontos para a guerra. Eles sabiam o que aquilo significava. Era uma declaração aberta de intenção de assassinato. Moretti estava dizendo, eu vou te pegar. Mas Luciano, sentado em sua poltrona de veludo, apenas acendeu um cigarro, tragou profundamente e olhou para o peixe com um desdém aristocrático. Tire esse lixo daqui, disse ele calmamente. Está arruinando o cheiro do meu café. Moretti, em sua fortaleza no Brooklyn, esperava a retaliação. Ele dobrou seus guardas. Ele mandou seus soldados dormirem em colchões no chão. Ele estava pronto para o som das Thompsons, para os carros pretos passando devagar, para o caos. Ele queria essa guerra. Ele queria provar que era mais forte no campo de batalha. Mas os dias passaram. 1 semana. 2 semanas. Nada. Nenhum tiro. Nenhuma tentativa de sequestro. Nenhum soldado de Moretti desapareceu. O silêncio era enervante.
Moretti começou a zombar de Luciano em seus clubes sociais. Ele ficou mole, dizia ele batendo na mesa. O garoto do Waldorf está com medo de um velho siciliano. O que Moretti não sabia era que a guerra já havia começado, mas não estava sendo travada nas ruas. Estava sendo travada em escritórios com ar-condicionado e arquivos de aço. Lucky Luciano havia se reunido com Meyer Lansky, o gênio financeiro do sindicato. Luciano não pediu o endereço dos esconderijos de Moretti. Ele pediu um raio-x financeiro. Eu quero saber o que ele tem, o que ele deve e quem segura a coleira dele, ordenou Luciano. Lansky, com sua mente que funcionava como um computador antes da era digital, foi trabalhar. Ele usou sua rede de contatos bancários, advogados corruptos e corretores de imóveis. Em 3 dias, eles descobriram o ponto fraco de O Touro. Moretti vivia como um rei, mas suas finanças eram uma bagunça. Ele gastava mais do que ganhava tentando manter as aparências. Sua mansão, uma propriedade ostensiva em Long Island, que ele chamava de Castelo, estava fortemente hipotecada. Moretti havia usado a casa como garantia para empréstimos bancários legítimos, a fim de lavar dinheiro em negócios de construção que faliram. O banco que detinha a hipoteca era uma instituição pequena, respeitável, mas que estava passando por dificuldades de liquidez. Luciano sorriu quando viu os papéis. Era a oportunidade perfeita. Ele não precisava de assassinos. Ele precisava de um cheque. Através de uma série de empresas de fachada e laranjas respeitáveis, o sindicato comprou a dívida do banco. Em uma transação silenciosa e totalmente legal, a hipoteca da casa de Vincenzo Moretti mudou de mãos. O banco recebeu seu dinheiro e ficou feliz em se livrar de um cliente problemático. A propriedade da dívida agora pertencia a uma holding anônima controlada, em última instância, por Charles Luciano. 1 mês após o envio do peixe, Moretti estava jantando em seu castelo. Ele se sentia vitorioso. A falta de resposta de Luciano o convenceu de sua superioridade. Ele estava cortando um bife sangrento, rindo com seus capangas, quando a campainha tocou. Os guardas pularam, armas em punho. Eles olharam pelo olho mágico. Não era um exército. Era um único homem, pequeno, de óculos, segurando uma pasta de couro. Parecia inofensivo. Um oficial de justiça ou um entregador? Moretti, curioso e arrogante, mandou abrirem a porta. O homem entrou parecendo deslocado entre os mafiosos armados e a decoração barroca excessiva. Senhor Vincenzo Moretti? Perguntou o homem com voz trêmula. Sim, grunhiu o capo. O homem estendeu um envelope pardo. Uma entrega pessoal para o senhor. Requer assinatura. Moretti assinou, rabiscando com força. O homem pegou o recibo e saiu quase correndo. Moretti rasgou o envelope. Ele esperava ver fotos de vigilância, talvez uma ameaça escrita. O que ele tirou de dentro foi um documento legal, grosso, com selos oficiais do estado de Nova York. Ele começou a ler. Suas sobrancelhas se juntaram em confusão. Termos como execução de hipoteca, transferência de propriedade e despejo imediato dançavam diante de seus olhos. Mas o que fez seu coração parar foi a assinatura no final da carta de notificação do novo proprietário. Não era o nome de uma empresa. Ali, em uma caligrafia elegante e zombeteira, estava assinado Charles Luciano. Junto com os documentos legais, havia um bilhete pessoal, escrito no mesmo papel de alta qualidade que Luciano usava. Moretti leu em voz alta, sua voz falhando a cada palavra. Caro Vincenzo, recebi o seu peixe. Estava um pouco passado, mas agradeço a intenção. Em retribuição, decidi lhe dar uma lição sobre o mercado imobiliário. Você está morando na minha casa. E como senhorio tenho regras estritas. Não permito animais e certamente não permito inquilinos que não pagam o aluguel. Você tem 24 horas para sair. Deixei a cozinha intacta para você fritar aquele peixe se ainda o tiver. Com carinho, seu novo proprietário Lucky. O silêncio que caiu sobre a sala de jantar foi absoluto. Os capangas de Moretti se entreolharam, confusos. Eles sabiam como lutar contra homens armados,
Eles sabiam como lidar com a polícia, mas como se luta contra isso? O chefe deles não tinha sido baleado. Ele tinha sido despejado. A casa onde eles estavam, a fortaleza inexpugnável, agora pertencia ao inimigo. Legalmente. Se Moretti se recusasse a sair, Luciano não precisaria mandar gangsteres. Ele poderia mandar a polícia, o xerife, o estado inteiro para remover um invasor. Moretti rasgou o papel gritando de fúria. Isso é um truque. Ele não pode fazer isso. Ele ligou para seu advogado. O advogado, acordado no meio da noite, confirmou o pesadelo. Eles compraram a nota, Dom Vincenzo. Eles têm o direito de execução imediata por falta de pagamento. Se o senhor não sair, eles podem chamar a Guarda Nacional. Está tudo no nome dele agora. A derrota foi total e devastadora. Moretti percebeu que havia trazido uma faca para um tiroteio nuclear. Ele tentou intimidar Luciano com superstições de aldeia, e Luciano respondeu com a força esmagadora do capitalismo americano. Moretti não podia atirar na escritura. Ele não podia matar a hipoteca. Ele estava impotente. Na manhã seguinte, os vizinhos ricos de Long Island assistiram a uma cena bizarra. Dom Vincenzo Moretti, o temido touro do Brooklyn, saía de sua própria mansão carregando malas às pressas, xingando aos ventos, enquanto seus homens carregavam móveis para caminhões de mudança. Não houve tiroteio. Não houve sangue na calçada. Apenas a humilhação pública de um homem que foi expulso de seu santuário por um pedaço de papel. Quando Luciano recebeu a notícia de que Moretti havia deixado a propriedade, ele nem sequer sorriu. Ele estava ocupado planejando a expansão para Las Vegas. Ele virou-se para Meyer Lansky e disse: "Venda a casa." O gosto dele para a decoração era horrível. "E mande dedetizar. Cheira a peixe velho." A história da escritura correu pelo submundo como fogo em palha seca. Foi um momento de virada na psicologia da máfia. Todos os outros chefes, amigos ou rivais entenderam a mensagem. Lucky Luciano não estava apenas jogando um jogo diferente. Ele havia mudado o tabuleiro. Ele provou que você pode destruir um homem sem tocar nele. Ele mostrou que o poder financeiro era a arma definitiva. Um tiro mata um homem, mas tirar sua casa, sua segurança e sua dignidade o mata enquanto ele ainda respira. Moretti viveu mais alguns anos, mas era um fantasma. Ele perdeu o respeito de seus homens. Quem seguiria um chefe que não consegue nem manter o teto sobre a própria cabeça? Ele morreu pobre, esquecido, uma relíquia de um tempo que Luciano enterrou sob montanhas de papelada legal. Essa retaliação definiu o estilo de liderança de Lucky. Ele era imprevisível não por ser louco, mas por ser brilhante. Ele atacava onde o inimigo menos esperava. Se você usasse violência, ele usava intelecto. Se você usasse a lei, ele usava a corrupção. Se você usasse dinheiro, ele usava violência. Ele era fluido, adaptável e letal. A casa de Moretti foi vendida, o lucro foi reinvestido nos negócios da família, e a vida continuou. Mas para aqueles que viviam a vida do crime, a lição ficou gravada na memória. Nunca envie um peixe para um tubarão. O tubarão não vai se assustar. Ele vai apenas agradecer pelo aperitivo e depois comer o barco inteiro onde você está. Lucky Luciano transformou a vingança em uma transação comercial. Ele tirou a emoção da equação e a substituiu por eficiência. E naquela noite, enquanto Moretti dormia em um motel barato, sem entender como havia perdido tudo tão rápido, Luciano dormia tranquilamente no Waldorf, sonhando com um mundo onde o crime seria tão organizado que nem precisaria mais ser chamado de crime, apenas de negócios. Ele havia provado que a caneta não é apenas mais poderosa que a espada. A caneta, quando assinada por Lucky Luciano, é mais poderosa que um exército. Esta é a essência do storytelling noir que define a Era de Ouro. Não é sobre a quantidade de balas disparadas, mas sobre a profundidade do impacto. Lucky Luciano enviou Moretti para o exílio não em um caixão, mas em um caminhão de mudança, e para um homem de orgulho como o touro, essa foi uma morte muito mais dolorosa. Gostou de ver como a mente de Lucky Luciano operava em um nível totalmente diferente? Ele transformou a burocracia em uma arma mortal. Se você quer continuar descobrindo as histórias mais inteligentes e implacáveis da máfia,
onde o cérebro sempre vence o músculo, inscreva-se no canal agora. No próximo vídeo, vamos revelar o plano mestre por trás da criação de Las Vegas, onde a máfia construiu um oásis no deserto para lavar o dinheiro que o governo não conseguia rastrear. Deixe seu like e comente. O que doeu mais em Moretti? Perder a casa ou perder o respeito? Quero ver sua análise nos comentários. Até a próxima jogada de mestre.